Então, vamos lá, gente. Nós vamos falar hoje, alunos, sobre a unidade 8, tá? E o que tem na unidade 8? Tem a sintaxe. Você já deve, né, ter ouvido falar sobre a sintaxe. E a sintaxe, ela é presente aí, né, com seus elementos. E nós vamos falar sobre alguns elementos hoje da sintaxe, tá? Então, vamos lá. A função da sintaxe. O que a sintaxe ela vai estudar? A sintaxe ela vai estudar a função que as palavras têm dentro de uma oração. Nós sabemos que uma oração é aquela que possui verbo, né? Então, a sintaxe ela vai ser o estudo, né, do que como as palavras desempenham, né, dentro da oração. Então, qual é a função que essa palavra tal desempenha? A gente vai estudar agora, né, na sintaxe. A sintaxe, a função dela é organizar a estrutura das unidades linguísticas, a estrutura da oração. Quando emitimos uma mensagem verbal, o emissor procura transmitir um significado completo e compreensível. Ou seja, as palavras são relacionadas e combinadas entre si. Ano passado, carro 1 Joana comprou. Vocês estão vendo que essas palavras são totalmente fora de ordem, fora de sentido? Tá vendo como é que é importante a gente ter uma função, a gente ter um estudo um estudo que ajude a organizar as estruturas linguísticas, as unidades linguísticas? Então, a gente tem aqui, ó, ano passado o carro 1 Joana comprou. Dá para entender alguma coisa com essa frase? Não dá. Por quê? Porque a frase está completamente fora de ordem, fora de contexto, né? Ela não tem uma função, né? Não está na função correta onde a frase deveria estar. Agora, se eu reorganizar essa frase, eu consigo criar algum significado. Ó, Joana comprou ano passado um carro novo. Agora sim faz sentido, porque agora eu estou seguindo as estruturas corretas, tá? Dentro de uma oração. Então, hoje nós vamos conhecer os elementos da sintaxe, tá? A gente tem a frase, tá? A frase é qualquer ideia que você consiga transmitir com sentido. Ela pode contar, a frase não conta com a presença de verbo, tá? A frase é somente assim, exemplo, deixa eu ver uma frase sem verbo. Oi. Oi é uma frase. Independentemente se ela, né, não está completamente se ela não aparece verbo, se não toma estruturalmente, mas ela é uma frase. Por quê? Porque ela não conta com a presença de verbo. Então, para frente eu vou mostrar para vocês outros significados que têm essa diferença. Exemplo, hoje... eu vou ter que pensar melhor. Mas vamos seguir aí, né? Falando sobre isso. A frase é presença de verbo. Conta com a presença, não conta com a presença de verbo. Já a oração, ela gira em torno de um verbo, tá? É uma frase com sentido que tem um verbo. Por exemplo, Maria é bonita. É o verbo, né? Então, a gente tem uma oração. Então, é todo qualquer enunciado que se organiza em torno de um verbo. Então, eu tenho aí uma oração. Ter apenas uma oração. Então, João é um rapaz muito alegre. João é um rapaz muito alegre. Nós temos aí uma oração, um verbo. A gente tem o período simples, tá? Que é composto por apenas uma oração, e a gente tem o período composto, que ele é composto por duas ou mais orações. Exemplo, João é um rapaz muito alegre e consegue fazer vários amigos. Aí nós temos o verbo é e o verbo consegue, né? Do verbo conseguir. Maria gosta de brincar no parque e ama viajar. Então nós temos gosta e ama, que são dois verbos. Então o período é composto. A análise sintática ela é determinada a partir de uma análise dos termos, tá? Os termos que completam uma oração. Para entender profundamente que papel desempenha dentro de um período e como se interfere a ideia apresentada. Qual o sentido da ideia? Né? Então, para eu entender isso, eu tenho que entender quais são os elementos que eu estou trabalhando. Dentro dos elementos da função sintática, nós temos aí sujeito, predicado, predicativo, objetos, complemento nominal,
agente da passiva, adjunta de nominal, adjunta adverbial, vocativo e aposto. Esses são os principais elementos da função, tá ok? Aí nós vamos começar aí falando sobre o sujeito, tá? Que o sujeito nada mais é do que quem faz a ação, né? Quem realiza, ou qual se declara algo sobre alguém. Exemplo, os alunos estão focados na aprovação. Os alunos, né, o meu sujeito, estão focados na aprovação. Como só tem um núcleo, né, que a gente fala que o núcleo do sujeito é a parte mais importante dele. Exemplo, nessa frase, eu tenho alunos, que é o núcleo do meu sujeito, tá? O meu sujeito é os alunos. E o núcleo dele é alunos. Então, vocês conseguem perceber que, como eu só tenho um núcleo, né, o sujeito vai ser simples. Eu e o mozão passamos por uma fase difícil. Eu e o mozão. 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 Eu e o mozão, sujeito composto, 2 núcleos, ok? Então, eu tenho 2 sujeitos, duas agentes, né? 2 sujeitos que fazem a ação, né? Que praticam a ação. Então, eu tenho eu e mozão. Classificação do sujeito. Nós temos o sujeito determinado, né? Que é aquele que está expresso na oração. Como exemplo lá, João, rapaz muito alegre. Nós temos o sujeito indeterminado, tá? Quando ele não está identificado na oração, mas ele existe. Temos o sujeito inexistente. Eita, deu ruim aqui. Sujeito simples, composto, oculto, indeterminado e inexistente. Sujeito simples é formado por um núcleo, né? O paciente caiu do leito. Núcleo paciente. Sujeito composto. O composto é formado por 2, né? Por 2, né? Seringas e agulhas estão no lixo, como eu já expliquei. O oculto é aquele que vai ser explícito na oração. Ele não vai estar ali, mas ele está explícito, tá? Ele está oculto, mas ele aparece. Estudamos concordância verbal. Pelo conjugação do verbo estudar aqui, né? No estudamos, nós podemos saber que ele se refere ao nós. Dormiu até tarde. Ele dormiu até tarde. Então, ele dormiu. Pela conjugação do verbo dormir, a gente consegue saber que o pronome é ele. Sujeito indeterminado é aquele que existe, mas o contexto não vai permitir a sua identificação. Ou seja, o verbo vai aparecer na terceira pessoa do plural e ele vai existir, porque vai ter um praticante da ação, mas ele não vai estar expresso na oração. Disseram que ele foi eleito, capturaram o fugitivo. Às vezes ele pode aparecer com a terceira pessoa do plural, às vezes ele pode aparecer com o pronome se, tá? Como transitivo ao verbo de ligação, exemplo, acorda-se feliz, precisa de roteirista, ou falavam mal. Então, nós temos aí, tá? Tudo na terceira pessoa, né? Terceira pessoa do singular, terceira pessoa do plural. Aí, nós temos lá também com o verbo no infinitivo pessoal. É difícil agradar a todos. O verbo está no infinitivo pessoal, então o verbo agradar a todos. Seria bom pesquisar. E nós temos o sujeito inexistente, tá? Que é uma oração sem sujeito, realmente não existe esse sujeito, tá? O verbo ele vai associar ao sujeito, não se associa, né, a nada, porque não há ação praticada por um verbo. Porque vai acontecer que não vai existir sujeito porque não vai existir uma ação praticada por ninguém. Então, nós vamos ter lá faz muito frio, como fenômeno da natureza. Choveu à tarde em Brasília, também como fenômeno da natureza. Trovejou hoje de manhã. Havia muita gente no concurso. Então, nós temos lá o verbo haver no sentido de existir.
Houve poucas inscrições, então, mesma coisa. É verbo haver no sentido de existir. Havia muita gente no concurso. E verbo fazer indicando tempo ou clima. Exemplo, são 2 horas, né? Indicando o tempo. Está cedo, faz tempo que não lhe vejo, faz um calor infernal no Rio de Janeiro. Então, demos faz, né? No sentido de tempo e clima. Ok? Alguma dúvida em relação a isso, gente? Tá tudo tranquilo? Alguma dúvida? Em relação a sujeito? Alguma dúvida? Tá todo mundo sabendo? Tudo ok? Tá fácil? Deu para entender? Pode colocar no chat, tá? Para eu saber direitinho. Tá? Ok. Então, gente, vamos para o exercício, a tarefa, tá? Nós vamos ter que relacionar as orações com o tipo de sujeito, ok? Então, ó, nós temos sujeito composto, oculto, oração sem sujeito, sujeito determinado e sujeito simples. Vou ter que relacionar as orações. Então, vou deixar aí uns minutinhos para vocês fazerem e a gente corrige, ok? Aí, 2 minutinhos, ok? Né? O João, o João, ele toma remédio de tudo, você sabia disso? O João, ele é paciente de psiquiatra. E aí? O João é maluco? Não é nada, pô. Não, vou falar. Eu já falei, ó, posso brigar com a Fabiana?
Então, gente, voltando aqui, tá? Nós vamos corrigir agora os exercícios, ok? Relacione as orações com o tipo de sujeito. Choveu muito ontem à noite. Cantar faz bem para a alma. As chaves e as malas da Joana já estão no carro. Não encontraram o culpado. Perdi o voo. Número 1. Sujeito composto. 2. Sujeito oculto. 3. Oração sem sujeito. 5. 4. Sujeito determinado e 5. Sujeito simples. Quem conseguiu fazer essa? Poderia, por favor, colocar a resposta no chat? Conseguiram fazer? Então vamos corrigir, ó. Choveu muito ontem à noite. Choveu. Eu tenho um sujeito. Ó, ontem à noite choveu muito. Desculpa, gente. Choveu muito. Não tenho nenhum sujeito aqui. Porque choveu é fenômeno da natureza. Se chover é fenômeno da natureza, então a oração minha é sem sujeito. Então a letra A é número 3. B. Cantar faz bem para a alma. Faz bem, né? Cantar faz bem para a alma. Nesse caso, cantar é o meu sujeito. Ó. Cantar. Ok? Então, se ele é o meu sujeito, eu só tenho um sujeito, vai ser simples. Então, número 5. Se as chaves e as malas já estão no carro. As chaves e as malas. 2 núcleos, chaves e malas, eu tenho um sujeito composto. Não encontraram o culpado. Não encontraram. Eu sei quem não encontrou, mas não especifica quem foi. Se não especifica, ele está indeterminado. Então, é 4 aqui. Perdi o voo. Perdi. Quem perdeu fui eu. Então, ele está oculto. Existe, mas não está explícito. Se não está explícito, ele é o sujeito oculto. Número 2. Alguma dúvida em relação a esse, gente? Então, ficou sujeito sem sujeito, 3. Cantar simples, composto, indeterminado e oculto. Alguém tem alguma dúvida? Fala de novo, professor. Se tiver, é só colocar no chat, ok? Então, vamos para a última tarefa. Nunca me faltou ajuda nas dificuldades. Qual é o sujeito e tipo de sujeito dessa oração? Nunca me faltou ajuda nas dificuldades. Então, vamos lá. Vocês, ó, pensem uns minutinhos para fazer, ok?
Então, vamos corrigir. Nunca me faltou ajuda nas dificuldades. Qual é o sujeito e tipo de sujeito dessa oração? Letra A. Nunca, sujeito simples. Dificuldade, sujeito simples. Ajuda nas dificuldades, sujeito composto. Ajuda, sujeito simples. Ou sujeito indeterminado. É só a gente perguntar, ó. Nunca. Muito bem. Letra D, só perguntar. Nunca me faltou o quê? Ajuda. Então, eu já identifiquei o verbo. Nunca me faltou o quê? Já identifiquei o sujeito. Ajuda. O sujeito aqui é ajuda. E o sujeito é o quê? É simples, porque eu só tenho um sujeito. Conseguiram entender? Você faz a pergunta. O quê? Ou quem? Você consegue descobrir onde está o sujeito da frase. Ok? Alguma dúvida? Muito bem, Silmara. Letra D. Isso aí. Ok?